Olá, homens corajosos, tudo bem com vocês? Sou eu, você já conhece, pastor Silvano, pastor da Igreja do Nazareno Memorial, e nós estamos aqui dando início a esse curso que com certeza será abençoador para a tua vida. Tua vida, a partir de agora, com certeza, terá um novo curso, um novo rumo na questão de ser um homem de decisão. Muito bom saber que você está aí, ligadinho, aprendendo, disposto a avançar e a crescer em Cristo Jesus. A Bíblia é repleta de exemplos de homens que tomaram decisões. Homens como Josué, no capítulo 24, quando ele toma uma decisão, ele reúne o povo e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente do que vocês irão tomar, qual será a decisão de vocês, Josué diz: a minha decisão é: eu servirei ao Senhor. A Bíblia nos chama para uma decisão. Elias, certa vez, chamou o povo e diz: até quando ficarão cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, sirva-o. É tempo de tomar decisão. Que bom que você está aí, juntinho. E eu tenho certeza que esse curso, a resolução de todo homem, será uma bênção para a sua vida. Hoje eu estou aqui com os meus amigos, meus irmãos em Cristo. Aqui o Fernando à minha direita, já vai se apresentar você, o Everton à minha esquerda e mais à minha esquerda o Oscar, que também irão se apresentar. Então, começando aqui, eu quero falar: e aí, Fer? Tudo bem, Fer? Tudo bem, pastor? Olá, irmãos. Tudo jóia. Que bom. Fer, fala aí para esse povo aí, para esses homens. Quem é você? O que o Fernando faz? Casado? Solteiro? Separado? Qual é a sua profissão? E qual foi a importância do curso A Resolução do Homem para a sua vida? Bom, irmãos, meu nome é Fernando, eu sou empresário, casado há 10 anos, pai de uma menina, vai fazer 4 anos agora, semana que vem. E esse curso, baseado no livro Homens Corajosos, me ajudou tremendamente na questão familiar. Eu aprendi que com ele a gente pode se tornar um homem melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor, e profissionalmente nas minhas empresas também. A gente acaba analisando algumas atitudes, se elas têm embasamento bíblico ou não, e podendo no dia a dia melhorá-las com certeza. Poxa, que legal, que legal. Tenho certeza que o Everton também. Fala aí, Everton, quem é o Everton? Casado, tem filhos. Qual é a sua profissão? Além de músico, é músico da nossa igreja e serve no ministério Homens Corajosos, assim como o Fernando, mas também é um profissional. Olá, galera, tudo bem? Boa noite, amigos aqui, pastor. Meu nome é Everton, sou engenheiro elétrico, sou casado há 16 anos, tenho 2 filhas, a Júlia de 12 e a Alice de 7. Né? O livro, para mim, o curso foi, na verdade, uma quebra de paradigmas, né? Porque eu tinha a visão de que o homem, basicamente, a sua responsabilidade era apenas suprir as necessidades do lar, né? E o livro mostrou para a gente, o curso mostrou para a gente que a responsabilidade de um homem dentro de casa vai muito além disso, né? Não é apenas colocar o pão na mesa, mas vai muito além disso, que ser um líder verdadeiro vai muito além disso. Fornecer alimento espiritual para sua esposa, para suas filhas. Então, me impactou bastante. Legal. Vamos conhecer um pouco também do Oscar. Fala aí, Oscar. Tudo isso aí que você já me ouviu falar. Casado,
pai, né? Como foi importante o curso A Resolução de Todo Homem para você? Ok. Legal, pastor, pessoal, tudo jóia? Bom, me chamo Oscar, tenho 43 anos, sou gestor de recursos humanos em uma multinacional japonesa, também sou churrasqueiro. Olha aí. Oscar Grill. E o curso A Resolução de Todo Homem foi um divisor de águas para mim, e vem sendo. Porque com esse estudo eu pude me aprofundar mais na minha posição quanto homem, quanto servo, quanto pai, quanto filho. O que eu preciso representar para a minha família, qual o exemplo que eu tenho que dar, as decisões que eu preciso tomar dentro da minha casa, as responsabilidades que eu preciso ter. Então isso vem me ajudando a sempre, eu digo que esse aprendizado ele é contínuo, porque toda vez que eu vou tomar uma decisão ou uma ação, eu sempre reflito naquilo que eu já estudei no livro, o aprendizado que aquilo lá me traz. Então isso está me ajudando muito nesse dia a dia. Então posso dizer que sim, que foi uma transformação e vencendo ter feito esse curso, e eu acredito que é muito importante todo homem também poder participar dele. Vai ter grandes mudanças para a sua vida. Muito bem, olha aí, já deu para você, tenho certeza que você ficou aí entusiasmado, não é? E ver homens, eu também fiz, viu gente, esse curso, brinquei com eles aqui também, já fiz, foi impactante para a minha vida, por isto que eu, na verdade, decidi trazer para a nossa igreja, já é a terceira ou quarta turma, e que nós estamos formando, e temos certeza que vai ser impactante para você esse curso, este livro. Então, vamos avançar? Muito bem, então vamos avançar. Eu quero aqui continuar com meus amigos e quero fazer uma perguntinha assim, simples, onde todos irão assim participar, né? Já que eu introduzi falando de decisão, o livro fala muito dessa questão de decisão. O primeiro capítulo que nós vamos estudar, nos preparar para estudar, fala exatamente sobre decisão, né? Então a pergunta é: por que precisamos de homens de decisão? É claro que homem de decisão tem que ser corajoso, não é? Porque a gente acaba sendo muitas vezes omisso. Mas a decisão, eu já disse aqui, ela decide destino, né? É os 3 Ds: decisão, decide, destino. O estar aqui hoje é resultado de uma decisão, né? Vocês já falaram da importância do filme Os Homens Corajosos, e do curso A Resolução do Homem para as suas vidas. Mas eu quero fazer essa pergunta para você, Fer: por que precisamos de homens de decisão? Bom, pastor, a minha resposta, ela é um tanto quanto simples. Homens de decisão, a própria palavra diz, ele decide algo, né? E uma decisão assertiva de hoje, ela pode mudar o rumo da nossa vida, o rumo da nossa família. Ela talvez nos permita mudar o rumo de uma geração toda nossa que virá pela frente. Talvez os filhos dos nossos filhos, que seriam nossos netos, os bisnetos, colocando um ponto final numa história ruim que se formou e iniciando ali uma nova história. Isso aí, muito legal. Você tomou uma decisão muito interessante na sua vida, que foi a decisão que cada um de nós aqui tomamos, que mudou a nossa vida em questão de vida eterna. Decisão maravilhosa, que foi decidir por Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quanto tempo de conversão você tem, Fer? Eu tenho 22 anos de conversão. Muito bem. Everton, meu camarada, por que precisamos de homens de decisão? Bom, pastor, a gente precisa tomar uma decisão, precisa ser homens de decisão para, primeiramente, impactar a nossa descendência, impactar a nossa geração, né? Então, quando a gente não tem decisão, a gente não toma uma decisão, a gente fica naquele estado de comodismo. E naquele estado de comodismo, a gente pode acontecer com a gente, mesma coisa aconteceu com o Jack. A gente pode dormir no volante, Perdeu o controle. Então, é por isso que a gente precisa ser homens de decisão. Legal, muito bem.
A sua decisão por Cristo, quanto tempo faz? 25 anos. Muito bem. Você é músico? Sim. E só toca sax? Só saxofone. Muito bem. O tocar o sax é resultado de uma De uma decisão. decisão. Quanto tempo faz que você toca o sax? 20 anos. 20 anos. Tem que parar? Já parou de crescer ou não? Não pode, né? Não pode parar. Então, crescimento é resultado do quê? De uma decisão. Muito bem. Então, vamos lá, Oscar. E você? Na sua ideia, por que precisamos de homens de decisão? Pastor, depois do estudo do livro e a gente começa a refletir um pouco mais no nosso dia a dia e nas situações que a gente vivencia, e eu percebo que, né, muitos homens, eles não tomam a decisão das suas vidas, eles simplesmente vivem, né? Atribuem à mulher a responsabilidade da casa, a educação dos filhos, muitas vezes até o sustento. Então eu acredito que os homens precisam sim posicionar, tomar decisão de servir a Deus primeiramente, né? Pedir a Deus que os ajude nas suas dificuldades, que é um primeiro passo de decisão, que as demais coisas vão ser acrescentadas, mas se ele não der esse primeiro passo, essa atitude, eu acho que fica muito difícil a caminhada. Então, assim, a caminhada não é fácil, mas assim, dando o primeiro passo e essa decisão de fé inicialmente, eu acredito que é o pontapé inicial para ter uma vida de muito sucesso em Cristo Jesus. Você tomou a decisão em servir a Cristo Jesus. Quanto tempo faz? Em fevereiro agora fez 15 anos. 15 anos. Você me batizou e desde então foi uma mudança muito gratificante para a minha vida. E eu acredito que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Graças a Deus. E eu acho que isso vai mudar a história da minha família, meus familiares. Então, assim, do que eu era o que eu sou, eu sou uma mudança para Deus muito significativa. Não tem mudanças, né? Não tem decisões ou uma decisão melhor do que a decisão por Cristo Jesus. Tudo começa com Cristo Jesus. Então, se você tem esse desejo de se tornar um homem melhor, decida-se em servir Cristo Jesus. É a melhor decisão, não é, Fernando? É a melhor decisão. Decisão, Com certeza. servir Cristo Jesus. Eu faz 34 anos, vai fazer 34 anos agora, em setembro, que eu tomei uma decisão em servir a Cristo Jesus. Minha mamãe, quando eu me converti, ela já servia a Cristo Jesus. Mas cada um de nós tem que ter decisão. A salvação, ela é uma decisão pessoal. Pastor, e assim, servir ativamente, tentar se envolver nos projetos, na igreja, essa decisão precisa ser tomada pelos irmãos que nos assistem aí, fazer o curso por completo e até o final, que com certeza vai transformar a vida dele. Legal. Muito bem. Então você já viu aí a importância de ser um homem de decisão. E dentro disso, dentro de tantos assuntos nesse primeiro capítulo do livro, Por que precisamos de homem de decisão, tem algo que sempre mexe com as pessoas, principalmente conosco, que somos homens, que é a questão de ser pai, a paternidade. Isso é tão importante, porque tem tantos filhos órfãos de pai vivo. É duro isso, hein? Um filho ser órfão de um pai vivo. Então, nesse primeiro assunto aqui, para deixar você assim um pouco mais interessado em ler todo o capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de ser pai. Então eu quero mais uma vez aqui começar com o meu amigo da direita, o Fernando, e falar um pouquinho sobre a questão de ser pai, né? Eu quero fazer uma perguntinha para você. Na atualidade, né, como um pai pode... desculpa, Fer, eu vou mudar um pouquinho a pergunta para você aqui.
eu vou fazer outra perguntinha para você. Quais qualidades encontradas em Deus, quais qualidades encontradas em Deus devemos transmitir a nossos filhos como pais terrenos? Segura essa perguntinha para você, vai pensando, tá bom? Vai pensando. Eu tenho uma perguntinha também para o Everton, ele vai pensando aqui. Cite alguns fatores, Everton, que estão impedindo os pais, na sua visão, de exercerem a missão da liderança. Quero que você vai pensando aqui nessa perguntinha. E a pergunta primeira eu quero fazer para o Oscar aqui, né? Para ele iniciar essa conversa enquanto vocês vão pensando na pergunta que eu já passei para vocês. Oscar, na atualidade, como um pai pode orientar seu filho a ser no futuro um homem maduro e responsável? Vou perguntar novamente, tá? Perguntar novamente, porque aí os amigos aqui também podem participar. Na atualidade, como um pai pode orientar seu filho a ser no futuro um homem maduro e responsável? Que perguntinha, hein? E você está começando agora aí com a sua filhota, né? Valentina, 2 anos. Valentina, 2 anos, está começando a ensinar. Olha que pergunta: como um pai pode orientar seu filho a ser no futuro um homem maduro e responsável? No caso dela, é uma mulher, mas também uma mulher, né? Sim. Ser uma jovem madura, com tantas coisas, tantos desafios que nós enfrentamos nesses dias. Bom, pastor, primeiramente, eu tive meu pai presente na minha vida, então eu tive essa referência, isso para mim foi muito importante, na minha formação enquanto homem, né? Meu caráter, enfim. E o que eu projeto para minha família, para minha filha, eu já tenho um filho também, Gustavo, tem 20 anos já, meu filhão já bem maior que eu. Assim, eu entendo que, primeiramente, a gente tem que fundamentar o homem com uma base de educação. Ele precisa estudar, ele precisa ser uma pessoa que tenha um conhecimento, ele precisa ter uma base familiar muito sólida, princípios, que isso seja padrão para a vida dele, porque não adianta eu pregar algo e viver isso diferente dentro da minha casa. Então, acho que o espelho, a referência, ela é muito importante, principalmente na criança, na formação, para que isso venha a formar o caráter dela, entendendo princípios que ela deva seguir, condutas que ela deva seguir, posições que ela deva tomar, porque hoje a sociedade, ela leva o jovem para uma total liberdade, que não existe parâmetros, né? Não existe regras, não existe limites. E eu vejo que muitos jovens se perdem por falta de posicionamentos dos pais, porque é responsabilidade dos pais cuidar deles, orientá-los e discipliná-los também. Eu acho que essa questão da liberdade, ela vem sendo muito solta, que o pai não pode isso, o pai não pode aquilo. Não, o pai pode e deve fazer a correção do seu filho, que a Bíblia mesmo diz, né? Que isso é a responsabilidade dos pais. Então, eu acredito que fazendo dessa forma, essa criação, e trazendo a criança para ser criada em ambiente saudável, no caso a gente dentro de uma igreja, ela vai ter essa consciência que os caminhos que ela deva seguir, para que isso lá na frente comece a dar resultado. Porque senão a gente, né, terceiriza a educação para a escola, terceiriza a criação para o avô, e aí? A criança não vai ter a figura do pai e mãe presente na vida dela. Então, eu acredito que esses princípios a gente tem que guardar e fazer com que isso seja uma realidade para o nosso dia a dia, para que a gente possa ver nossos filhos crescerem, tomando decisões, sendo responsáveis, formando suas famílias, e isso seja um ciclo virtuoso nas nossas gerações. Muito bem. Essa questão paterna, ela é muito importante. Você estava comentando algo e a gente vai pensando, né? O Fernando, o Everton, se quiser falar alguma coisa, mas a gente vai pensando, né? A pergunta é como o pai pode, na atualidade, orientar seu filho a ser, no futuro, um homem maduro e responsável. Por que fala na atualidade? Porque hoje é o que você disse, nós parece que não encontramos o equilíbrio. No passado, parece que nossos pais, pelo menos na maioria das casas, né, quando você vai pegar a geração passada,
Os pais eram autoritários ao extremo. E hoje parece que há uma liberdade ao extremo, né? No ontem não havia diálogo, e hoje parece que há diálogo demais, né? Então há uma importância. Você precisa achar o equilíbrio. Mas você vai descobrir isso aqui no decorrer do curso. Não vão falar muito não, senão a gente dá todas as respostas para esse homem corajoso, e a gente quer que ele sinta-se aqui desafiado, né? Muito bem. Então vamos lá para a segunda pergunta aí, voltando para o Everton. Cite alguns fatores que estão impedindo, na sua visão, os pais de exercerem a missão da liderança. Por que os pais estão tão omissos? Por que as mulheres, né, as mães estão assumindo tanto o papel da liderança, Everton? Na sua visão, naquilo que você pensa. Então, pastor, o livro ele é muito claro, ele cita algumas influências aí que têm afastado a liderança do pai em relação aos filhos, né? Cita aí, pode A citar. primeira, disparado, é a questão do divórcio, né? O divórcio é aquilo que afasta mais os filhos dos pais, tá? Acontecia no passado, nas gerações anteriores que a gente está comentando aqui, os pais, o casal em si, eles pensavam muito no bem-estar dos filhos. Então, quando eles tinham algum problema conjugal, então eles passavam por cima daquele problema, enfrentavam aquele problema para o bem-estar dos filhos e não se separavam. Ou, aqui eu vou apimentar um pouquinho, ou também não se separavam, pensando, não sei se tanto nos filhos, né, Everton, mas também na sociedade, não é? Mas os filhos que conviviam ali, quando eles tinham a oportunidade de sair, eles reproduziam, e a gente sabe disso, no curso a gente aprende isso, reproduz uma liderança completamente diferente. É só para apimentar um pouco o seu assunto. E hoje, o que está sendo passado, né, que é melhor para os filhos se o casal se divorciar. Mas as estatísticas provam ao contrário disso, né? Que se for ver, o livro fala dessas estatísticas aqui, que muitas vezes o que tem em comum do presidiário, do assassino, do estuprador, eles têm algo em comum, é a falta de um pai dentro de casa. Puxa vida. Tá? Isso é estatístico, né? Esse é o primeiro fator. Então vamos vamos apimentar aqui essa conversa aqui um pouquinho, né? Essa questão. Então, se o divórcio causa uma tragédia tão grande no casamento, qual é a melhor coisa? Não divorciar, né? E para não divorciar, qual é a melhor maneira? É procurar viver dentro de um padrão onde o divórcio não venha fazer parte. É aqui que a gente precisa entender algumas coisas. Se o divórcio causa uma desgraça, porque normalmente o divórcio é resultado de alguma coisa, é problema do gênio, é problema disso, relacionamento, é uma traição. Então qual é a melhor coisa? Cuida do casamento para que isso não venha acontecer, né? Então, mas isso eles vão aprender. Você vai aprender aí, eu não vou falar muito não, porque senão a gente dá todas as respostas. Segue aí, Everton. Tem mais alguma coisa? Pode falar. Sim, tem outros fatores aí. O segundo fator é o trabalho, né? Excesso de trabalho tem afastado aí os pais da liderança aí da sua família, dos seus filhos, né? Inclusive o livro ele traz uma comparação das gerações anteriores com as gerações atuais. Ele fala algo bem interessante. No passado, antes da Revolução Industrial, o pai trabalhava em casa, tinha uma fábrica pequena, então os filhos trabalhavam ali com ele, e tinha aquele relacionamento, ele conseguia passar aqui os valores dele, né? E com a Revolução Industrial, aconteceu, os pais foram para as fábricas, e os filhos ficaram com as mães, né? Então acabou distanciando um pouco essa liderança, né? Então a Revolução Industrial está acontecendo agora. Está sendo bom, então, a pandemia,
Exatamente. Tá ficando mais A pandemia vai estar dando caos, está dando divórcio também, né? E acontece. Então a gente tem que, se a gente não se policiar, as prioridades do trabalho sempre vão tentar afastar nós, nossa família, da nossa liderança. Muito bem. Tá? Legal. Tá. Boas colocações. Muito interessante. O outro também é entretenimento. O entretenimento também faz com que afaste da liderança do nosso lar. Isso aí está acontecendo com os palmeirenses nessa época agora. Porque é muito entretenimento, é muito jogo, é muito campeonato, é muito título. Entendeu? Então a gente está sempre ligado, né, Fernando? É isso aí. Pô, tá louco, cada hora é um título, cara. Cada hora um título. Então isso rouba tempo, né? Entretenimento, a internet, navegar na internet por muito tempo. Isso aqui, ó. É uma desgraça que está matando a gente, esse negócio aqui. Celular. Tanto os filhos, né, que ficam ausentes da gente, dos pais, como os pais ficam ausentes dos filhos. Meu Deus do céu, nos ajude. Um outro fator também, que é a questão da mídia, né? A questão da mídia, ela tem ofuscado o brilho da paternidade hoje, com essa questão do movimento feminista, né? O empoderamento da mulher tem ofuscado um pouco a imagem da paternidade. Então a mídia tem colocado isso, também tem afastado um pouco, tem impedido a liderança do homem. Muito bem. E um outro, por incrível que pareça, a igreja. Por que a igreja, né? A igreja? A igreja. Meu Deus, não, a igreja não, a igreja não. A igreja, o fato de líderes e pastores não estar tendo esse bate-papo aqui, faz com que os homens fiquem no comodismo. Então isso é algo que também tem a falta de informação. A falta de informação. Você ia falar, Oscar? Não? É interessante. A questão quando você fala da igreja é a falta da preocupação da igreja com essa realidade, né? Porque muitas vezes a gente, como vocês disseram, a gente esquece de ter essa importância, entender que o pai precisa ser trabalhado, a mãe precisa ser trabalhado, o casal precisa ser trabalhado e os filhos também, a família toda precisa ser trabalhada. Por isso nós estamos aqui começando com você, trabalhando com você, homem corajoso. Você viu? Isso é só o início, é só um bate-papo. E muito bem, então vamos aí fechar com o Fernando. Quais as qualidades encontradas em Deus, como pai, eu creio, devemos transmitir aos nossos filhos como pais terrenos? Quais as qualidades que nós encontramos em Deus como pai, que nós podemos transmitir para os nossos filhos terrenos? Pergunta boa para você, Fernando. Boa pergunta. Ó, fiz aqui, toquei, pus na marca do pênalti, só para você fazer o gol da Copa do Brasil e a gente gritar, é tetra. Vamos lá. Mas antes de entrar diretamente aqui na resposta da sua pergunta, pastor, eu queria só complementar um pouquinho, porque a pergunta do Everton, ela tem assim, parte direta dessa resposta que eu vou te dar. Porque nós crescemos, assim, alguns de nós, né, talvez, a grande maioria, numa geração em que os propósitos da paternidade, eles eram apenas colocar comida dentro de casa, pagar as contas, não deixar faltar nada para os filhos, e todas as demais responsabilidades ficavam com a esposa. Então, tudo que era fora isso, a mãe que cuidava na sua grande maioria. E nós esquecemos que Deus não nos trata assim, né? Tome apenas comida aí, o suficiente para você poder sobreviver e tá bom demais. Então, em resposta aí ao que você me perguntou, eu acho que elencaria aqui em 5 qualidades. E primeiro, que Deus é um provedor de amor para nós, então nós devemos ser um provedor de amor para a nossa família. Deus é um provedor de amor. Ele proveu o amor, né? Para a gente receber esse amor, para a gente poder entregar para a nossa família ali, tentar amar a nossa esposa, nossos filhos,
como Deus nos ama. Então, acho que é o primeiro e principal. O segundo seria... Então, dessa questão, quando você fala Deus como um provedor de amor, então, um homem que não recebeu o amor do pai terreno, ele pode ser transformado pelo amor que Deus tem por ele, sara o coração dele para que ele possa transmitir isso para os seus filhos. É isso que dá para entender, né? É isso mesmo, com Muito certeza. Esse amor principal que nós encontramos aí no Pai Celestial. Em segundo lugar, Deus é um protetor, né? Então devemos ser aí o protetor forte de nossa família, o cara que briga pelas nossas esposas, pelos nossos filhos e pelo que acreditamos ser correto. Em terceiro lugar, um líder de verdade. Então, Deus nos lidera e nós devemos ser um líder, mas não só de palavras. Eu acho que a liderança, como toda liderança, ela é muito mais pelo exemplo do que por palavras, né? Por influência. Liderança, ela é influência. Né? Não adianta nada a gente estar aqui falando um monte de coisa bonita e chegar em casa, o exemplo ser completamente diferente. Então, acho que esse é uma grande virtude do líder. Em quarto, uma autoridade respeitável. Acho que a última palavra tem que ser a nossa, mas baseada em aprendizado bíblico, né? Não que a gente tem que bater na mesa e tem que ser a última palavra nossa, sem qualquer embasamento. Podemos dizer que seja... Nós estaríamos criando um conflito. Posso dizer que seria a credibilidade? A credibilidade. Porque você, para ter a última palavra, você precisa ter crédito. Não adianta nós estarmos aqui nessa reunião aqui e você... Não, pastor, eu tenho a última palavra, mas você não tem crédito. Quem é o Fernando para dar a última palavra? Não é? É isso que nós precisamos entender. A última palavra não é simplesmente porque você vai dar. Não, a última palavra é porque você tem que ter crédito. Você tem crédito. Pô. Vamos ouvir o Fernando. Vamos ouvir o papai. Vamos ver o que o pai pensa. Por quê? Porque ele tem crédito nas respostas. Ele dentro dessas 4 que você colocou, ele tem amor, ele protege, ele lidera, não é? Ele é alguém que lidera. Então, se ele é alguém que lidera, poxa, ele tem a última palavra, porque ele tem crédito. Porque Deus, quando a gente fala assim, Deus é quem tem na nossa vida, Deus é aquele que tem a última palavra. E por que nós descansamos, sabendo que Deus tem a última palavra? Porque Ele ama, Ele protege, Ele tem liderado a história, Ele é Deus, Ele tem a proteção, Ele tem crédito. Está no controle. Está no controle, a palavra dele, então a gente descansa. Só tem a última palavra, meu irmão, né? Quem tem crédito. Exatamente. Se você está no hospital, vem um enfermeiro e fala assim, ó, você vai morrer. O que você fala? Quero ouvir quem? Quero ouvir o médico. O médico. Porque o médico está num patamar assim. Se o médico fala, você vai morrer, você fala, quero ouvir Deus. Quero ouvir Deus. Então, exatamente. Ó, como que é a questão? Você está vendo, pai? Como que isso é importante? Você está vendo o que é ser homem corajoso? Aqui, o que é ser um homem de decisão? Cara, isso vai mexer muito com você. Eu tenho certeza que esse tempinho aqui já está mexendo. Tem o último ponto aí, né, Fer? O último, só antes de entrar no último aqui, pastor, essa parte da credibilidade, eu acho que ela está totalmente ligada com as 3 primeiras. Porque muita gente vai estar olhando e falar, poxa, mas eu não tenho essa credibilidade. Mas se você não tem, é porque você não está dando amor, você não está dando proteção, você não está sendo exemplo. Então tem que tentar reconstruir tudo isso para que você tenha essa credibilidade e possa ser aí essa autoridade respeitada. Exatamente. Né? E o último é ser um amigo íntimo. Eu acho que aqui, tanto com a esposa quanto com os filhos íntimo. E principalmente com os nossos filhos, se a gente não for esse amigo íntimo deles, vai ter alguém na rua que vai ser. Não, o interessante, pô, você falou uma coisa, que nós estamos falando das qualidades do pai, 2 vezes, primeiro que Jesus falava com o pai direto nas orações, mas 2 não, eu me lembro de 2 momentos importantes que o pai se apresenta. Primeiro, quando Jesus estava batizando. Olha a importância do que você está falando aí, da intimidade. Quando Jesus se batiza, né, veio uma voz do céu, que diz aí, este é o meu filho amado,
em quem eu me comprazo, eu me alegro. Este é o meu filho amado. Quando Deus fala isso, olha que interessante. Logo depois, porque o Espírito Santo desce sobre ele, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E que Satanás vem? Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Faça isso, tentando trabalhar a identidade de Jesus. Mas o que Jesus responde? Está escrito. Por quê? Porque Satanás foi tentar roubar a identidade. Só que ninguém conseguia roubar a identidade, porque aquele que era íntimo dele já tinha declarado: esse é meu filho. Olha a importância do pai. Segundo, foi quando ele veio trazer a confirmação. Quando no Monte da Transfiguração, quando está Pedro, Tiago e João, aí Jesus é transfigurado, aparece Elias, representando os profetas, e Moisés, as leis. Aí vem a voz do céu e diz assim: este é o meu filho, a ele ouvi. Quem que estava ali? Os discípulos, aqueles que seriam os mensageiros. Então ele está dizendo: esse é Jesus, esse é meu filho, a ele ouvi. A confirmação. O filho que tem a intimidade com o pai, que tem a confirmação do pai na vida dele, dificilmente ele vai deixar de exercer a função de um homem de decisão. Olha que coisa espetacular. Meu Pai do céu, já deu vontade até de pregar. Você quer já aceitar Jesus aí? Você quer abrir seu coração? É isso aí, pastor. Então, só finalizando, se não formos esse amigo de nossos filhos, né, com certeza vai ter alguém na rua que vai procurar ser. E pode ser uma pessoa que vai levar ele para outro lugar. Vai levar ele para o caminho. O diabo está aí, mano. O diabo tentou roubar o coração de Jesus, mas não roubou porque o pai já tinha declarado: você é meu filho. Você é meu filho. Que coisa espetacular. Uma coisa que eu quero compartilhar aqui, né? Nós estamos aprendendo, e dentro desse curso você vai aprender muito. O Oscar, que foi, não sei quem foi, falou: não terceirize a educação dos seus filhos. É um privilégio. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Uma coisa que eu sempre tive a oportunidade de fazer, e eu não troquei, não estou trocando agora também. Eu tive, por causa do meu horário flexível, eu nunca deixei o Juninho. Eu sempre levei o Juninho na escola. Eu levava o Juninho na escola e orava com o Juninho dentro do carro. Sempre fiz isso, até quando ele estava na faculdade. E hoje eu faço isso com a Graziele, né? Eu faço isso, porque isso é a importância do pai. Você está presente. Então é um desafio para nós. Se você puder, não deixe outro levar seu filho. Não deixe outro levar sua filha. Se você puder, é bom a esposa levar, mas se você tiver a oportunidade, leve os seus filhos. Eu tenho certeza que você já está assim, impactado, desejoso de começar a ler o livro. Logo depois, você já assistiu o filme Homens Corajosos? Se não assistiu, tem que assistir. Você vai ver a importância daquele pai, né? Um filmaço que já vai começar impactando o seu coração aí, para você dar sequência no nosso curso, a resolução de todo homem. Essa é só a primeira aula, é só a primeira parte. Tem um outro grupo de homens que darão outras respostas para incendiar o teu coração. Eu tenho certeza que o teu coração está incendiado, porque nós que já fizemos o curso, fomos incendiados hoje. Nós precisamos ser homens de decisão. O mundo clama, a família clama, a igreja clama, os negócios clamam, o céu clamam. Onde estão meus homens? Onde estão aqueles homens corajosos que eu ungi? Onde estão aqueles homens que eu chamei? É tempo de nós levantarmos. É tempo de avançarmos, né, Fer? É isso daí. É tempo de avançarmos, o Everton. Sim. É tempo de avançarmos, Oscar. Precisamos de homens corajosos. É tempo de sermos homens corajosos. Homens que não terceirizem a família. Que o Espírito do Senhor continue enchendo o teu coração. Que o Espírito do Senhor continue derramando graça,
sobre a tua vida. Lembre-se de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na hora de você bater o pé, pegar a espada, levantar a espada, marcar a sua família novamente. Como a história que o Everton citou aqui, você vai ver no livro de Jack. Se você perdeu o controle, se você dormiu e perdeu o controle, a palavra em Efésios diz para você: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Há esperança para você. Nós estamos aqui para que possamos ser homens corajosos que encorajem você a avançar. Eu quero fazer uma oração por você que vai iniciar esse curso. Eu tenho certeza que você será impactado. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o Senhor por esse tempo tão precioso que o Senhor está preparando para nós. Eu quero colocar no teu altar a vida deste homem, esses homens, porque temos outros que também estão fazendo, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, como nós fechamos essa pergunta, que a qualidade de Deus Pai como Pai, do Deus Eterno como Pai, possa ser ministrado no coração desse Pai, desse homem, para que ele seja impactado, para que ele seja transformado pela presença do teu amado Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, já repreendemos, se há projeto de divórcio desses lares, que seja desfeito agora, em nome de Jesus. Se tem havido omissão desse pai, nós agora, em nome de Jesus, encorajamos-os para que ele possa assumir o controle. Se ele perdeu a credibilidade, eis que o Senhor vai dar a ele, está dando a ele uma nova oportunidade, para que ele alcance, Senhor, a credibilidade. Tudo começa com Cristo, tudo termina com Cristo. Tu és o alfa e o ômega, tu és o princípio e o fim. Que o Senhor, ó Deus, abençoe esse homem, abençoe essa casa, abençoe essa família, que ele seja um novo marido, um novo pai, um filho, um irmão, um líder. Senhor, que ele seja um homem que seja colocado na brecha. Nós te louvamos e te bendizemos por ele estar sendo corajoso de ser impactado por esse tempo. Continue a nos abençoar, para que juntos possamos avançar e declarar: homens corajosos, levantem, que o Espírito Santo nos encherá. Te louvamos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Bom estudo, bom início. Tenho certeza que você será impactado. Qualquer coisa, nos procure, tá bom? Fale conosco, procure o seu líder, o líder do seu grupo. Com certeza ele orará com você, ele te ajudará em todas as suas dúvidas. Valeu, homem corajoso. Valeu, pastor. Valeu, Até homem corajoso. É nóis. Valeu, pastor, é nóis. É nóis. Valeu, Estica pastor. a mão assim. Vamos declarar no 3. Somos homens corajosos, hein? 1, 2, 3. Somos homens corajosos.